tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, turminha do 7º ano. Um abraço, primeiramente quero deixar um abraço e dizer que estou com muita saudade de vocês. Na nossa aula passada, estávamos falando sobre os tipos, a classificação dos seres vivos de acordo com os reinos. E aí, eu achei necessário trazer para vocês, porque eu citei para vocês seres procariontes, seres eucariontes, e eu fiquei de trazer para vocês o que seria um ser eucarionte ou um ser procarionte. Então, tá aqui, a promessa está cumprida, tá certo? Estou cumprindo aí a minha promessa para vocês, tá certo? Fiz 2 estruturinhas, desenhei algumas ali e vou explicar para vocês cada uma delas, tá certo? De cara, já estou dizendo o seguinte: essa célula aqui é um exemplo de célula eucariótica ou eucarionte. Essa aqui é um exemplo de célula procariótica ou procarionte, certo? Vou explicar a diferença para vocês, sendo que essa célula aqui, ela é vegetal. Por que eu não trouxe a animal? Porque faz parte da atividade que irei pedir para vocês. E vou pedir já. O que eu irei pedir para vocês é que após toda essa nossa aula, após toda a nossa explicação, eu vou querer que vocês criem a sua própria célula, a sua própria estrutura da célula animal, tá certo? Não saia correndo aí dentro de casa, mãe, preciso de tal material. Não. Tá certo? Aqui mesmo, olha, foi feito com materiais reutilizados, tá certo? E aqui com materiais também reutilizados, recicláveis também. Utilizei, ó, papelão, tá certo? E aqui utilizei aquele suporte que geralmente eu reutilizei aquele suporte que geralmente é utilizado para guardar frios, né? Mamadeira aqui, aquele suportezinho de isopor que guarda mamadeira, ou bebidas, né, geladas aqui utilizam esse suporte. Pode ser uma garrafa PET, pode ser uma vasilhinha lá de sua mãe que perfurou, ela não vai utilizar mais. E aí vamos ajudar o nosso meio ambiente, né? Reciclando, reutilizando esses materiais, né? Diminuir aí a produção de tanto lixo no nosso planeta e ter, para melhor compreensão e estudo seu, uma estrutura celular, ok? Então, mais uma vez repetindo, eu vou querer que vocês criem a sua própria estrutura de célula eucariótica animal, certo? Mas o que é uma célula eucariótica? O que é uma célula procariótica? E quantos tipos de células existem? Tá, gente, já vou começando a dizer para vocês, certo? Que no histórico, na teoria celular, já diz o quê? Que uma célula, ela é a unidade fundamental, né? Morfoestrutural, morfofuncional ali, é uma estrutura que ela serve como base para a vida, ou seja, todo ser vivo possui célula. É por isso que na aula passada, eu não sei se vocês observaram que quando eu coloquei os 5 reinos para vocês, eu não citei um indivíduo que está fazendo, né, com que estejamos tão distantes aí uns dos outros, que são os vírus. Por que eu não citei os vírus? Por que o vírus não estava inserido ali nos reinos dos seres vivos? Porque ele não possui célula. Os vírus, eles são acelulares, são chamados de indivíduos acelulares. Ele nem é eucarionte, nem é procarionte. Ele é uma estrutura, né, uma cápsula ali que possui o seu material genético. E apenas quando ele está na célula hospedeira é que ele começa a absorver ali, a obter a capacidade metabólica, né, a capacidade de vida ali, de desenvolvimento da célula e não dele. Então existe
esses questionamentos aí, se ele deve ser considerado sim ou não um ser vivo, né? Em vista de que ele não tem célula, então ele não é considerado um ser vivo, tá certo? Tem essa discussãozinha aí sobre o vírus. Ele só adquire capacidade de reprodução, desenvolvimento aí, se ele tiver invadindo, né, uma célula, ok? Por isso ele não está ali em nenhum dos reinos. Mas quando estudamos, nós vimos aí que tinha o reino animal, o reino fúngico, o reino protista, o reino plantae, né? O reino monera, e esses reinos, eles tinham indivíduos eucariontes e indivíduos procariontes. No reino monera, quando estávamos vendo as bactérias ali, nós temos bactérias, cianobactérias, árqueas, elas são representadas pelos indivíduos procariontes, tá ok? Eu não coloquei aqui, vou colocar para vocês, procariontes, ok? Procariontes. Alguns livros vocês vão ver procariotas, eucariotas, certo? Então, o que seria um indivíduo eucarionte? O indivíduo eucarionte é aquele que possui, aliás, a célula em si, ela possui 3 características básicas, tá certo? Desenhando aqui de modo geral, certo? A célula ela vai ter uma membrana, um envoltório, tá certo? Chamada de membrana, pode ser uma membrana plasmática, dependendo das outras, do tipo de célula, vai ser uma parede celular, uma cápsula, se estivermos falando de bacteriana, certo? Mas ela possui uma membrana, ela vai possuir uma parte gelatinosa, certo? Uma parte fluida gelatinosa, onde fica ali ocorrendo processos químicos, onde armazena todas as organelas e estruturas ali dentro, monta ali a estrutura interna ali da célula, chamada de citoplasma. E neste citoplasma encontramos aqui, se for uma célula eucarionte, iremos encontrar um núcleo. Certo? Então, se for uma célula eucarionte, iremos encontrar o núcleo. Se for uma célula procarionte, não iremos encontrar o núcleo. O material genético ali, ele vai estar disperso no citoplasma, certo? E aqui vai ser um nucleóide, ok? Vai ser chamado de nucleóide ou um núcleo não organizado, tá certo? Já que essa possui um núcleo organizado. Então, já sabendo que a célula ela possui essas 3 principais estruturas, ela possui um envoltório, uma membrana, possui o citoplasma e possui um núcleo ou nucleóide, se for o caso das procariontes. Já sabendo disso, vamos ver cada uma delas agora, tá ok? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês. Quando estamos falando de célula eucarionte, ela vai ter célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal, certo? Por que é chamado de eucarionte? Já deixei ali a dica, né? Célula eucarionte é toda aquela célula que possui um núcleo organizado, certo? Ela possui um núcleo organizado. Por que um núcleo organizado? Porque o núcleo, ele guarda aqui, ó, o material genético, e esse material genético, ele está bem organizadinho ali, envolvido por uma membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Esse nome já está sendo colocado em desuso na atualidade, certo? Está utilizando mais a palavra envoltório nuclear ou membrana nuclear, mas você pode ouvir ainda a palavra eucariótica, ou carioteca, tá certo? Então, essa membrana,
nuclear, essa membrana que envolve o núcleo, torna ele organizadinho ali e o material genético está ali dentro desse núcleo organizado. Por isso é chamado de célula eucarionte, certo? Tem núcleo verdadeiro. Ela vai possuir também uma grande diferença entre a célula eucarionte para a célula procarionte. De cara, se você observar assim essa imagem, vou sair da frente, você observa a imagem aqui. Olha só. Observem as células eucariontes e a célula procarionte. O que é que você vai observar? De cara, a célula eucarionte, olha que não está desenhado todas as organelas, ela possui um monte de estruturas aqui dentro dela, certo? Enquanto a procarionte, ela não tem essas estruturas, certo? Tantas estruturas, ela não tem tantas organelas ou sequer organelas, né? Ela possui uns ribossomos ali que algumas pessoas ficam assim, não, ele não é uma organela porque ele não tem envoltório membranoso, mas outros dizem que ela é uma organela não membranosa, tá certo? Então tem também essa discussãozinha aí dentro da ciência, mas ela possui ribossomos que atuam ali na síntese proteica, certo? Síntese de proteína e plasmídio. Já vou chegar aí para vocês, tá? Mas as células eucarióticas, elas se diferenciam principalmente das procariontes por isso. Possuem núcleo organizado, as procariontes ou procarióticas, elas não possuem núcleo organizado. Olha só o material genético, como está na célula eucarionte. Na célula procarionte, o que é que está? Material genético solto ali, parecendo os cabelos de Joana, né? Todo solto ali no citoplasma, todo enroladinho ali, mas disperso no citoplasma. Não tem uma membrana nuclear envolvendo, não tem um núcleo verdadeiro, um núcleo organizado na célula procarionte. Então, de cara, essa é a diferença gritante entre essas estruturas. Outra diferença, professora, que podemos observar. Na maioria das vezes, quando estamos falando de célula animal, nós não iremos encontrar aqui, ó, a parede celular. Quando estamos falando de células procariontes, iremos observar ali uma parede celular e até mesmo uma cápsula quando estamos falando de bactérias, tá certo? Entendendo aí o que é célula eucarionte e procarionte, então vamos aqui nos reter um pouquinho na célula eucarionte. Esqueça lá a procarionte, tá certo? Daqui a pouco chegamos nela novamente. Fiz essa estruturinha aqui para vocês. Essa aqui, tá certo? Olha só. A célula animal e a célula vegetal, também iremos encontrar algumas diferenças entre elas. Lógico, né? É animal e a outra é vegetal. O que aqui vamos encontrar de principais diferenças? Você está vendo aqui apenas a membrana plasmática, certo? Encontramos membrana plasmática na célula vegetal? Sim, ó, aqui está representado por essa estruturinha aqui que coloquei amarelo para vocês, certo? E aqui, ó, a membrana plasmática, ok? Mas não estamos encontrando essa outra estruturinha aqui, a parede celular. A parede celular dos vegetais formada, né, ali principalmente de celulose, parede celulosídica, utilizado o nome, ou parede celular que tem ali a celulose em sua constituição, tá certo? Aqui, ó, parede celular. Não encontramos na célula animal. As outras organelas, ribossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, que não vem ao caso agora, porque não iremos tratar das organelas de cada uma, certo? Essa aula é apenas para vocês diferenciar o que é um procarionte e um eucarionte, certo? Mas possui na célula animal, possui na célula vegetal. Porém, não temos aí a parede celular. Outra característica que podemos perceber aqui na vegetal, tem esse espaço enorme aqui, ó, esse espaço enorme
que você não está encontrando aqui na célula animal. Por quê? Esse espaço aqui, chamado vácuo, ou vácuo, ele é um espaço de reservatório, né, armazenamento aí, líquido, né, esse espaço enorme aí, que nas células vegetais, né, ela precisa muito retenção aí, né, de líquidos e tal. Esse espaço, ele é bem maior na célula vegetal e às vezes, na maioria das vezes, você não vai ver nas estruturas da célula animal. E se estivermos falando de um tecido adiposo tal, aí você vai ver um vácuo bem pequenininho que ele vai estar atuando na maioria das vezes ali no trabalho energético, tá? Na síntese ali energética da célula, produção de energia ali, armazenamento tal da célula que ela precisa. Vai estar atuando ali nisso, tá certo? Mas na maioria das vezes você não vai encontrar na célula animal, e sim na célula vegetal. Esses espaços na célula vegetal, quando a célula é bem novinha, você vai encontrar vários vacúolos na célula vegetal. E quando a célula vai amadurecendo, vai desenvolvendo, eles vão juntando ali, formando um enorme vacúolo ali, tá certo? Então pronto, tá aí, ó. Parede celular, vacúolo bem desenvolvido na célula vegetal. Outra coisa que encontramos na célula vegetal e não está na célula animal. Gente, a planta, ela é um ser autotrófico, não é isso? Quem lembra lá, ela é autotrófica, então ela tem a capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, né? Ela realiza a fotossíntese. E quem é que ajuda a planta a realizar a fotossíntese? Essa estruturinha aqui, ó, que vocês estão vendo. Aqui, ó, coloquei aqui. São chamados de cloroplastos, produtores aí, né, onde nós iremos encontrar a clorofila, tá certo? Então não iremos encontrar o cloroplasto na célula animal. Nenhum de nós, né, animais, possuímos aí a capacidade de realizar fotossíntese, né? Tem algumas exceções aí, quando vamos falar algumas exceções de alguns indivíduos ali no reino protista que pode realizar quimiossíntese e tal, mas o cloroplasto em si não entra, de modo geral, não entra aí na célula animal, sim na célula vegetal. Então são essas principais diferenças entre essas células, que são eucariontes, porém diferenciam nessas estruturas, ok? Agora vamos para a célula procarionte. Olha só essa estruturinha aqui. Essa estrutura aqui, temos aqui umas fímbrias, temos aqui flagelo, temos aqui essa partezinha preta aqui, essa paredezinha aqui, essa películazinha aqui preta, que é um envoltório desse indivíduo, né? Estamos falando aqui de uma bactéria, então uma célula, ela é unicelular, ela já é um organismo, já é um ser vivo em si aqui, é uma célula. Lá não, lá pode ser indivíduos tanto unicelulares quanto multicelulares, né? Pode fazer parte apenas de estruturas ali de um órgão, tá certo? Mas aqui em si ela já é a célula ela já é o próprio organismo. Essa bactéria aqui tem as fímbrias, que é menor que o flagelo, certo? Ela serve atua tanto na reprodução dessas, quando elas vão reproduzir por conjugação, também não iremos adentrar aqui no assunto de reprodução bacteriana, mas serve para isso, tá? Aderência também desse indivíduo. O flagelo, quando elas possuem flagelos, esse flagelo em qualquer célula, também encontramos células eucariontes com flagelo, aí, por exemplo, o espermatozoide, tá certo? Que possui flagelo. Serve para quê? Para atuar, ajudar na locomoção desse indivíduo. Ela possui também a parede celular, que não é de celulose, perdão, não é de celulose como a célula vegetal. A garganta. Vou ter que cortar.
Começou a esfriar, começa. É frieza mesmo, aí começa. Então, a parede celular da bactéria, certo? Dos seres procariontes, ela não é de celulose como aqui a célula vegetal, tá certo? E em comparação com as estruturas, com a quantidade de estruturas dessas outras células, as células eucarióticas, com as células procarióticas, com as células procariontes, essa estrutura aqui, ela é menos complexa. Não é que ela seja menos desenvolvida, tá? Tem algumas pessoas que dizem, não, a célula eucariótica, ela é mais desenvolvida que a célula procariótica. Não, ela tem, olha, um indivíduo que ele tem a capacidade até de ser extremófilo, de resistência a ambientes extremos, tá certo? Então, ele é bem desenvolvido, sim. Ele é menos complexo, ele tem menos estruturas que essas outras células, tá certo? Ela não vai ter o envoltório nuclear. O material genético aqui representado, ó, vai ser encontrado solto dentro ali do citoplasma, tá certo? O material genético dele vai estar solto no citoplasma. Ele vai ter algumas estruturinhas que até coloquei aqui na célula eucariótica, e nós também iremos encontrar na célula animal, chamado de ribossomos. Esses ribossomos, eles não têm envoltório. Para ser considerado uma organela, precisa de envoltório. Então, algumas pessoas, alguns autores, eles não estão considerando mais os ribossomos como organelas. Por isso que diz assim, ela tem ausência de organelas. Outros vão dizer, não, ela tem organela não membranosa, né? Quando está se referindo aos ribossomos, tá? E ela vai possuir aqui outra estruturinha aqui, ó, circular, tá certo? Uma estruturinha circular, também de material genético, uma fita dupla aí, certo? E aqui, fiz aqui também para vocês uma estruturinha, você tá vendo uma estruturinha circular, tá aqui, certo? É chamado de plasmídio. Gente, por que eu fiz e por que eu estou observando esse tipo de organela aqui, esse tipo de material aqui encontrado nessa célula chamado plasmídio? É porque eu quero trazer, para encerrarmos essa nossa aula, eu quero trazer para vocês uma coisa que eu acho de extrema importância. Tanto para você quanto para sua mamãe, seu papai, seu familiar aí que estiver assistindo a nossa aula. Essa estrutura, o plasmídio, ele permite, certo? Tem o plasmídio de resistência. O que acontece? Esse plasmídio de resistência, ele permite que a célula bacteriana, ela se torne mais, o próprio nome já diz, resistente. Resistente a quê? Vamos supor que você está com uma placa bacteriana na garganta. E aí o médico indica para você tomar um antibiótico contra aquela bactéria durante 7 dias. Aí você começa seguindo ali a indicação médica tomando. Só que no primeiro dia você continua se sentindo mal. Segundo, terceiro dia você já está com a sensação de estar melhor, não está sentindo, não está percebendo mais aquela placa ali, porque matou 99% das bactérias ali. Aquele antibiótico foi ok. Só que teve aquele 1% de bactéria que, apesar de estar sofrendo, apesar de estar ali sendo abalada por aquele antibiótico, mas ela resistiu, ela ficou ali firme, forte ali, mesmo diante daquele antibiótico. Aí o que acontece? Parou de usar o antibiótico, o que vai acontecer? Aquele 1% vai começar a se reproduzir, chamar outras bactériazinhas ali, transferir para outras bactérias, se reproduzir de uma forma ali desenfreada, forte,
Novamente, passou alguns dias depois ou uma semana depois, você está com a placa bacteriana ali e você vai ao médico. O médico vai questionar: você utilizou o antibiótico durante 7 dias? Você vai dizer não. E sabe qual é a resposta que o médico vai dizer? Pois é, o mesmo antibiótico não vai fazer mais efeito. Ou até, ele pode até dizer você: não, eu quero este antibiótico novamente porque ele foi ok. Aí ele vai passar para você. Sendo que o tratamento para combater essa placa bacteriana vai ser mais demorado, não vai ser mais aqueles 3 dias. E provavelmente você vai ter que mudar de antibiótico se elas se tornarem ali tão resistentes que aquele antibiótico nem sirva mais para você, tá certo? Então fica aí a dica dessa aula para você. Sempre estou deixando uma dica aí especial e a dica desta vez é que vocês sigam direitinho. Se tiver aí, Deus abençoe que vocês não tenham, fiquem com a saúde de ferro, mas se tiver aí uma infecçãozinha bacteriana, por favor, siga a prescrição médica corretamente, utilize os dias indicados, porque houve estudos sobre essas estruturas celulares para chegarmos a várias decisões aí sobre como cuidar de um animal, sobre como cuidar de um vegetal e sobre como cuidar de você no combate a esses indivíduos, tá? Fique com Deus e até a nossa próxima aula.